Olá, eu sou Sérgio Excalibur, e estou aqui, com mais um vídeo para você. E aproveite, para se inscrever em nosso canal. Vivemos em um mundo, em que o estúpido egoísmo, a caótica efervescência da vida, e a intolerância entre as pessoas, tem criado uma jornada, que aparentemente, está nos levando a uma caminhada rumo à destruição. E uma grande verdade em nossos dias, é que o mundo está se tornando um lugar difícil de viver, mas não por culpa daqueles que fazem o mal, mas sim por culpa daqueles que ficam observando o mal acontecer, e não fazem nada. Mas apesar de tudo isso, existem heróis, anônimos, que muitas vezes estão bem próximos de nós, e que enfrentam incríveis dificuldades de forma silenciosa, para ajudar os outros, sem pensar em seus próprios interesses. Assista o vídeo, e veja que apesar da forte presença do mal neste mundo, ainda existem pessoas, que sacrificam suas vidas, em busca de um mundo melhor para todos. Bataclan. Foi numa noite de novembro, de 2015, que o mundo foi surpreendido, pelo maior ataque terrorista, que a Europa já viveu. Pois Paris foi atacada por homens armados, o que culminou na morte de mais de 130 pessoas. E o pior massacre ocorreu na sala de eventos Bataclan durante um show. Terroristas islâmicos mataram 90 pessoas. E graças a um segurança anônimo, que era conhecido apenas como Didi, o massacre não foi horrivelmente pior, pois quando ele percebeu o que estava para acontecer, imediatamente abriu a mais próxima saída de emergência, permitindo uma evacuação mais rápida, e sem dúvida salvando mais vidas. Mas a sua maior bravura foi quando ele ouviu o tiroteio, e imaginou que mais pessoas estariam lá dentro. Então ele correu de volta para dentro do local, bem no centro do massacre, pois ele sabia que a única maneira de salvá-las seria abrindo mais saídas de emergência. Se desviando dos tiros, ele conseguiu abrir mais portas, e guiava as pessoas para a rua, e de lá ele as encaminhava para lugares seguros, e corria de volta para o Bataclan, para salvar ainda mais pessoas. Ele ficou fazendo isso até que o ataque finalmente acabou. Fica difícil de saber quantas pessoas foram salvas por Didi durante aquela triste noite. Mas de uma coisa temos certeza, que sem a garra e a coragem desse homem, o maior ataque terrorista de todos os tempos na Europa poderia ter sido muito pior. E como um verdadeiro herói, Didi nunca divulgou seu nome verdadeiro, e nunca buscou reconhecimentos por suas ações, deixando para nós um grande exemplo de bondade e humildade com o seu próximo. Enfermeira na guerra. Foi no ano de 1944, durante a Segunda Grande Guerra, que uma enfermeira voluntária, Augusta Chui, filha de mãe africana e pai belga, estava visitando o pai nas férias, quando se deu início à Grande Batalha de Bulge. Augusta era uma enfermeira com muita experiência, e ofereceu seus serviços a um médico americano, que tinha perdido suas assistentes em um ataque inimigo. Em um certo dia, num terrível frio, ela se encontrava em Bastogne, no seu posto de socorro, quando seu destacamento foi atingido por uma bomba inimiga, que acabou matando mais de 30 pessoas, e deixando ela ferida também. Mas mesmo assim ela permaneceu em meio aos bombardeios durante toda a batalha. Ela vivia subnutrida pelo excesso de trabalho. E por ser de pele negra foi muitas vezes alvo de racismo por parte dos soldados que tratava. Augusta sacrificou sua vida, em prol do próximo, e com seu esforço, conseguiu salvar a vida de centenas de soldados americanos, até mesmo banhando-os com neve fervida, durante aquele intenso frio, que aterrorizava aquela região. Augusta, mesmo sabendo que viver em meio a uma guerra, o risco de perder a vida a qualquer momento seria muito grande, ela não se esquivou, mas manifestou um grande amor ao próximo, deixando de lado a sua própria vida e vivendo em prol dos outros. Naufrágio na Nigéria. Foi em agosto de 2018, no estado de Rivers, na Nigéria, que um barco com 24 pessoas bateu em um objeto não identificado e acabou lançando todos os seus ocupantes ao mar. E Joseph Blankson, um homem de 36 anos de idade, que estava próximo do local, sem hesitar, mergulhou nas águas profundas, em direção às pessoas naufragadas, e com muita garra, de uma a uma, ele ainda conseguiu carregar 13 pessoas para um local seguro. Infelizmente, ao tentar resgatar uma 14ª pessoa, ele não resistiu ao cansaço, e acabou se afogando. E por mais incrível que pareça, ele acabou se tornando a única vítima fatal daquele acidente.
doando sua vida para salvar 13 pessoas, e deixando para trás sua esposa e 3 filhos. Ele era conhecido em sua comunidade como um marido exemplar, e um pai amoroso, e seu sacrifício nos mostra mais uma vez que ainda existem pelo mundo pessoas notáveis com um coração voltado ao bem do seu próximo. Segunda Guerra Mundial. Uma das piores épocas que o mundo vivenciou foi durante a Segunda Guerra Mundial. E quem mais sofreu com toda essa história foi o povo judeu, que quase foi exterminado pelo ditador alemão Adolf Hitler. E foi durante a passagem dessa nuvem negra pelo mundo que em 1938, na República Tcheca, um homem de 29 anos de idade, chamado Nicholas Winton, que era corretor da Bolsa da Inglaterra, e que estava em uma viagem a Praga, cidade que tinha sido invadida e ocupada pelos nazistas. Ele chegando lá, logo percebeu muitas crianças judias que tinham ficado órfãos, pois seus pais tinham sido assassinados pelas tropas de Hitler. Iriam assassinar as indefesas crianças também. Porém, Nicholas secretamente começou uma caçada na Inglaterra por famílias que tivessem interesses em adotar essas crianças. As famílias lhe enviavam o dinheiro para despesas, e ele enviava as crianças no trem de Praga até Londres. E com todo esse esforço, ele ainda conseguiu encontrar um lar para quase 700 crianças, que continuaram suas vidas e construíram suas famílias na Inglaterra. Em 1988, a rede de televisão BBC conseguiu reunir uma grande quantidade de pessoas que ele salvou e suas famílias, e fez uma grande festa em sua homenagem. Nicholas morreu em junho de 2015, com 106 anos de idade. E quando ele colocou a sua própria vida em risco pelos outros, ele nos deixa um incrível exemplo de amor ao próximo. Ataque na Virgínia. Ele era judeu, natural da Romênia. Tinha sido um dos sobreviventes do Holocausto, que acabou também passando pela brutal ditadura comunista romena. Seu nome era Livio Librescu, um professor de engenharia, de 76 anos de idade, que no ano de 2007, em um campo universitário, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, sacrificou sua própria vida em defesa dos seus alunos, quando um atirador, chamado Sidney Ruishaw, deu início ao mais sangrento massacre em campus da história americana, conhecido como o Massacre da Virginia Tech. Foram 2 ataques separados, com um intervalo de 2 horas de um para o outro, que acabou ceifando a vida de 32 estudantes e professores. Mas, se não fosse pela garra e coragem do professor Librescu, as coisas poderiam ter sido muito piores, pois o número de vítimas fatais poderia ter chegado a 54. Pois quando o atirador decidiu ter como alvo os 23 alunos do professor, ele usou o próprio corpo como escudo para bloquear a porta, dizendo a seus alunos para saírem pelas janelas, enquanto o atirador disparava vários tiros contra o seu corpo. Por mais que sua morte tenha sido dolorosa, o professor de engenharia conseguiu ganhar tempo suficiente para que seus alunos fugissem. E dos 23 que estavam na sala, apenas um foi morto pelo atirador. E se não fosse pelo sacrifício do professor Librescu, 22 jovens teriam perdido suas vidas, e seus sonhos teriam sido roubados de forma cruel. E chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado pela sua participação, e não se esqueça de dar um like, comentar e se inscrever em nosso canal.